Não sei. Muito cabelo. Senta lá. Também precisa aí. Gente, bom, né? Não sei o que aconteceu aí, mas acho que sim. Foi muita emoção. Emoção você largou aí, sumiu. Não, a primeira vez que acontece isso. Depois tudo uma olhada. Todo mundo tem que ser? A gente então vai fazer uma oração. Você abre, vai ter lá. Você tinha que não sabe ler. Uma papel. Vamos levar nossos pensamentos a Deus, buscando também a presença dos nossos entes queridos, dos nossos familiares, que eles possam estar conosco, compartilhando também o elemento espiritual. Digníssimo Pai, de infinita luz, de infinita bondade, Deus de todo amor, Deus de toda misericórdia, que abençoado seja o vosso sagrado nome em nossos corações. Aqui rogamos pelo vosso auxílio e pelo vosso amparo. Dai-nos assim a todos nós a luz da tua bondade, permitindo assim a todos nós caminharmos nos horizontes da vossa Santa Pátria. Permite igualmente assim rogarmos o auxílio de nossa querida Mãe Santíssima, que assim interceda pelos nossos irmãos desencarnados, por todos aqueles que também nos assistem, aos nossos familiares, aos nossos entes queridos, aos nossos irmãos que se encontram enfermos, que se possam restabelecer em a sua saúde, rogando sempre pela tua bênção divina, pela tua misericórdia. Fazer de nós hoje sempre um instrumento da vossa luz, fazer de nós apenas um instrumento da vossa paz. E dai-nos assim a todos nós o discernimento necessário na compreensão de vossas santas leis. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponte no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade, devido aos espíritos consoladores, derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, murrai, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de agitar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a consciência. Que assim seja. Então, hoje a gente vai estar lendo. Hoje é 25. A página 83 do capítulo 5, tá? Nós vai estar lendo. Não, pode sentar hoje, sentar aqui no lugar aqui. Não, 85. Isso, a página, não, 83, tá? Momento. É verdade, 85, desculpa. A página 85. Bom dia a todos. Bom dia. Boa tarde, senhores.
é permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? São Luís, Paris, 1860. Um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado não tem esperanças. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, apressando o seu fim? Quem, no entanto, vos daria o direito de prejulgar os planos de Deus? Não pode o Senhor conduzir um homem à margem do abismo para retirá-lo de lá, a fim de fazê-lo voltar-se sobre si mesmo e de conduzi-lo a outros pensamentos? Ainda que se pense que haja chegado o momento final para o moribundo, ninguém pode dizer com certeza que essa hora tenha chegado. A ciência nunca se enganou nessas previsões? Sei muito bem que há casos que se pode considerar com razão como desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um retorno definitivo à vida e à saúde, não há também incontáveis exemplos de que, no momento de dar o último suspiro, o doente se reanima e recobra sua lucidez por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, pois ignorais os pensamentos que seu espírito pode fazer nos momentos finais da sua agonia, e quantos tormentos pode lhe poupar um minuto, um momento de arrependimento. O materialista, que apenas vê o corpo e não se dá conta da alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita, que sabe o que se passa além do túmulo, conhece o valor do último pensamento, suaviza os últimos sofrimentos, tanto quanto vos seja possível fazer. Mas guardai-vos de encurtar a vida, que seja apenas por um minuto, pois esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. A gente vai estar fazendo alguns estudos desses de hoje. Eu vou estar voltando aqui no começo. Tá? Porque o capítulo que nós estamos estudando, na verdade, seria o capítulo das bem-aventuranças, né? Então, assim, só para a gente poder conhecer um pouquinho sobre o Espiritismo, né? Quais são as bases, né, da verdade do Espiritismo? Porque quando nós falamos do Espiritismo, a gente não está falando de algo, vamos dizer, fora de outras religiões, né? O que realmente o Espiritismo ele traz como base dele? Primeiramente, o Espiritismo ele acredita, né, na crença num Deus onipotente, num Deus onisciente. E a gente vê, por exemplo, as questões das desigualdades. A gente questiona muitas vezes por que essa questão da desigualdade social, por que algumas pessoas nascem saudáveis e outras nascem doentes, debilitadas, né? Então, a gente parte do princípio de que todos nós já vivemos outras vidas, nós já tivemos outras encarnações. Essa não é a primeira vez que nós estamos aqui. Inclusive, a gente vê que existem pessoas que às vezes têm uma maturidade espiritual muito mais avançada do que outras. E de onde vem esse conhecimento nato, né, das pessoas? Onde vem aquela fé nata, enquanto que outros nem sequer, muitas vezes, né, não questionam muitas vezes sobre essas virtudes. Então, o Espiritismo tem a crença em Deus, a crença na preexistência da alma, a crença, de alguma forma também, nós acreditamos na lei do progresso, que todos nós estamos aqui, nós estamos para progredir, né? Somente. Então, ao mesmo tempo, na comunicabilidade dos espíritos. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que existe a preexistência da alma, significa que também, ao mesmo tempo, depois que nós deixarmos esta vida moral, né, esse corpo, nós vamos continuar vivos. Ou seja, o espírito permanece, o espírito prevalece. Então,
existe a comunicabilidade também com os espíritos. Existem também as moradas, como Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Então, sempre quando nós estivermos falando sobre o espiritismo, a gente precisa colocar sempre essas bases. E exatamente esses mesmos princípios nós vamos estar encontrando nas passagens de Jesus, nós vamos estar encontrando essas passagens também na Bíblia, né, nos livros sagrados. E hoje, quando Jesus coloca aqui, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, a gente entende que muitas vezes que a Terra, na verdade, seria um mundo de provas e expiações. Provas porque todos nós estamos sendo provados, expiações porque de outras existências que nós já vivemos, fizemos muitas escolhas erradas. E essas escolhas, muitas vezes, nos trouxeram consequências. Por exemplo, quando a gente começa a trabalhar visando somente benefício próprio, a gente vai alimentando dentro de nós o quê? O egoísmo, né? Muitas vezes a ganância, e muitas vezes essas mesmas emoções, essas mesmas sensações, essas mesmas vontades acabam sobrepondo em outras virtudes. E às vezes, vamos supor, o egoísmo acaba falando muito mais alto. Naquele momento a gente está preocupado com a nossa dor, com a nossa fome e não com a dor do outro. E muitas vezes parece que a nossa dor é maior do que o outro. Às vezes o nosso serviço é pior do que o outro, parece que o nosso salário é menor do que o outro. E a gente nunca consegue buscar esse discernimento. Então, partindo do pressuposto, né, que quando Jesus coloca aqui as bem-aventuranças, né, ele vem trazer para todos nós que o objetivo maior nosso aqui seria o desprendimento, né, das coisas materiais. O que nós estamos falando do desprendimento? Nós estamos falando do processo de espiritualização, né? Então, na verdade, hoje, por que muitas vezes sofremos? Por que realmente sofremos? Será que sofremos? Por quais os motivos? Porque vejamos bem, por exemplo, Jesus ele diz, na terra só tereis aflições. E às vezes, quais os motivos das nossas aflições? Se não muitas vezes por uma questão de apego às questões de ordem moral, às questões de ordem material, né? Outro dia nós estávamos falando aqui, será que alguém se ofenderia em poder ter que trabalhar limpando o chão? Não, muitas pessoas fazem, às vezes a gente faz esse trabalho também. Mas muitas vezes é aquela questão da ordem moral, mais uma questão de consequência. E quando a gente vai ter que limpar o chão, porque simplesmente a gente foi rebaixado de um cargo, a gente foi retirado do nosso posto e agora foi nos dado esse serviço. Muitas vezes a gente acaba se sentindo humilhado, né? Porque falou, poxa, eu fazia aquele trabalho, eu era gerente, eu era, né? Sei lá o que eu vou fazer na firma, mas eu tinha um cargo, tinha um destaque e agora eu sou faxineiro, né? E às vezes a gente se sente muitas vezes humilhado. Então, quer dizer, uma questão de ordem moral, né? Então, é questão do quê? Muitas vezes o apego que muitas vezes nós temos. Se eu digo, o Alex é meu amigo, então ele passa a ser parte de mim. Então, quer dizer que eu não quero dividir ele com outras pessoas. Né? A partir do momento que a gente cria um determinado apego à nossa casa, ao nosso emprego, ao nosso carro, seja questões de ordem material, a gente não consegue compartilhar com outras pessoas pelo apego. Mas a partir do momento que eu tenho um relacionamento com a pessoa, eu não conheço nem nada, nem sequer nutre qualquer sentimento por ela, pouco me importa o que vai acontecer com essa pessoa. Ela, né, foi embora, sei lá, saiu do serviço, ela casou com outro, a gente não se importa. Mas a partir do momento que eu coloco os meus sentimentos de apego sobre esta pessoa ou essa situação, a gente passa a ter um sofrimento maior por isso, né? Então, quando Jesus diz bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, mas aqueles que têm sede de justiça, aquele que realmente busca realmente o desprendimento, e a gente na verdade sofre por isso daí, sofre por querer ser justo, sofre por querer ser honesto, porque nós temos o que? As tentações, né? Então, a gente vê muitas facilidades, muitas tentações, e muitas vezes elas são muito atrativas. E o que o Evangelho vem trazer para nós é realmente qual o caminho que a gente vai estar seguindo, porque nem tudo que é bom é agradável, né? Nem tudo aquilo que é agradável também é bom. E é exatamente isso que acontece. A gente gosta daquilo que é bom e daquilo que é agradável. E muitas vezes a gente fala, nossa, o que eu faria agora nessa situação? O Evangelho, ou Jesus, ele diz, perdoai sempre. Mas a nossa vontade naquele momento não é de perdoar, né? Então, às vezes a nossa vontade seria o contrário, fugir daquela situação. Então, quer dizer, pode ser bom, pode ser agradável,
mas muitas vezes será que realmente é o certo, é o justo? Então Jesus vem trazer para todos nós essa questão, né? A gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Eu sei que é uma lição um pouquinho complexa, né? Mas a gente entende assim, que todos nós estamos aqui na Terra para progredir. Então, todos nós, se nós já tivemos uma vida anterior a esta, com certeza essa vida também não foi programada. Nós fizemos a nossa escolha, né, de reencarnar para poder progredir. Então, ontem nós estávamos falando assim, só falar um pouquinho aqui. Ontem nós estávamos falando sobre o processo de reencarnação, né, as culpas que muitas vezes levamos. Todos nós sabemos assim, no Espiritismo nós entendemos que nós temos um corpo espiritual, né, nosso perispírito e nosso espírito. Então existem esses 3 corpos. Mas vamos supor aqui, tá? Vamos supor, eu não desenho muito bem não, tá? Mas é só para a gente poder ter uma noção. Então vamos supor que esse aqui seja eu. Aí o que acontece? Aqui ao nosso redor nós existimos a nossa aura, né? Então vamos dizer aqui que a nossa aura ela contém todas as informações de tudo aquilo que eu já vivenciei. Então vamos supor que aqui existem os espíritos, tá? Um monte de espíritos aqui que eles olham para mim e eles veem exatamente o que eu estou pensando, o que eu fiz de errado, o que eu fiz de certo, tudo está marcado aqui. Mas vamos supor, por exemplo, vou pegar a caneta azul. Então vamos supor assim, que na minha encarnação na Terra eu cometi alguns delitos. Aí então vai ficar algumas manchas aqui, vamos supor aqui, né? Eu cometi alguns delitos, eu cometi alguns furtos aqui na Terra, e quando eu desencarnei, eu levei isso daqui comigo, então ficou no meu perispírito essas informações, e eu vou me arrependo, né? Uma pessoa que cometeu muita maldade na Terra, depois que desencarna, rever realmente a sua vida aqui, a gente traz, para você ver uma coisa, né, interessante. Quando eu vi ele, né, a gente trabalhou junto, né, um pouco tempo, mas quando eu vi ele, a única coisa que eu lembrei foi o chocolate que um dia ele me deu. Você vê, né? O sentimento de gratidão surgiu novamente. Então, essas informações estão conosco, né? Acompanha realmente daquilo que a gente vê, é tudo aquilo que marca, então fica realmente com a gente. As coisas boas, mas às vezes as coisas ruins. Mas vamos supor que sejam as coisas ruins que ficou aí aqui, que a gente fez de errado, e depois a gente desencarna, a gente vê que esse processo que André Luiz, por exemplo, quando ele passou no filme Nosso Lar, por exemplo, né? Ele sendo expurgado, vivendo nas zonas umbralinas, e o espírito encontrando nessa situação. De repente ele é auxiliado pelos bons espíritos, né? E aqui os espíritos auxiliam ele, mas o que acontece? Ele fala, me perdoe pelas coisas que eu fiz. A gente pede perdão a Deus pelas nossas faltas, mas muitas vezes nós mesmos não se perdoamos pelos nossos atos, né? Como a gente fala, às vezes tem o nosso filho lá, às vezes ele está trabalhando, ele fica em casa, aí você tem que fazer mais hora extra, aí no segundo dia também, na semana seguinte também, no mês seguinte também, aí quando você recebe o seu salário, hoje eu vou recompensar meu filho por todo o tempo que eu não fiquei com ele. Aí a gente quer dar roupa, quer dar tudo para ele, quer presentear ele de todas as formas, para tentar o quê? Amenizar muitas vezes a culpa que nós ficamos pela nossa ausência, né? Então muitas vezes isso acontece com a gente também. E às vezes a gente leva essas culpas conosco, levamos as lembranças do que a gente fez ou que a gente não fez, né? E o que acontece? Às vezes a gente quer limpar essa situação, porque querendo ou não, todo mundo, todos os espíritos veem na nossa aura essas faltas que nós cometemos e a gente não quer carregar esse sentimento. Então a gente vai reencarnar novamente. Fala, quero reencarnar para mim poder limpar isso daqui. Então, da mesma forma, quando a gente faz mal para uma pessoa, a gente quer reparar esse mal para essa pessoa, né? Por isso que Jesus ele diz, perdoar sempre, né? A gente ir de encontro e a gente realmente buscar o perdão, precisamente para a gente poder estar se limpando disso daqui. Então, quando o Espírito ele reencarna, muitas vezes ele precisa, vamos dizer, passar por algumas situações, provações, expiações, para poder estar limpando isso daí. Então, nem sempre aquilo que é agradável vai nos trazer o benefício, porque a encarnação, vamos dizer assim, antes da nossa encarnação, nós projetamos que nós estamos pretendendo, né? Vamos dizer, progresso. Então, quer dizer, enquanto eu estou no plano espiritual, eu estou pensando como espírito, não é verdade? Da mesma forma que a gente fala, quando a gente estava lá no Brasil, antes da gente vir para o Japão,
a gente pensava assim, não, eu vou para o Japão, vou ficar pouco tempo, vou juntar o dinheiro e vou voltar para o Brasil. E nessa hora você está projetando o quê? Não, vou trabalhar um serviço até mais pesado. Eu não vou me dar o luxo de adquirir isso ou aquilo para me poder voltar mais rápido. Aí quando a gente chega aqui no Japão, aí o pensamento começa a mudar. Aí você fala, não, eu não vou estar com esse carro não, vou pegar um carro melhorzinho. Aí esse exterior também eu não estou bem, vou comprar alugar uma casa própria, né? Então a gente vai buscando outros confortos. Então da mesma forma, o espírito, quando ele está lá, ele está pensando em termos de eternidade, ele está pensando em termos de progresso, ele quer progredir. E às vezes para ele progredir ele precisa do quê? Humildade, simplicidade, porque é tudo isso que vai expurgar o quê? O orgulho dele. Então ele precisa caminhar dessa forma. Mas às vezes é tão difícil a gente ser humilde num cargo tão bom, né? Num posto onde a gente pode comandar as pessoas. Porque você imagina você como diretor de uma grande empresa e alguém vai pisar no teu carro, o que você diz para ela? Amanhã você está na rua, né? Às vezes quando você depende, a outra pessoa ela depende de você, da sua decisão, no momento que a gente está com raiva, às vezes a gente pode fazer até fazer besteira, não é verdade? Então quem nunca passa por esses problemas dentro da empresa, no serviço, dentro da família, né? No momento de raiva, no momento que a gente se exalta, às vezes a gente pensa as coisas mais cabíveis possíveis. E assim, muitas vezes, é essa questão do espírito. Então o espírito ele precisa progredir pouco a pouco. E às vezes, quando ele reencarna, às vezes ele pede uma situação até mais complicada, que às vezes ele vem na miséria, ele vem na pobreza, ele vem com alguma doença, para que ele se mantenha sempre do que na humildade e na simplicidade. Chico Xavier, ele dizia assim, graças a Deus, que ele tinha a doença dele, e através da própria doença que ele tinha nos olhos, ele sofria muito com aquilo, ele compreendia a dor alheia, né? Então isso de alguma forma permitia que ele compartilhasse da dor do outro também, então que ele fosse um pouco mais humilde, entendendo que a outra pessoa também sofria, né? Não tratando as pessoas com indiferença por esse motivo. Então a encarnação é fundamental para todos nós nesse sentido. Agora, as aflições a gente traz exatamente pelas escolhas erradas que muitas vezes nós fizemos. Diz os Espíritos, por exemplo, que muitas pessoas que foram grandes, pessoas abastadas, pessoas ricas em outras encarnações, que fizeram muito mau uso das suas decisões, né, exacerbaram o seu orgulho, as suas vaidades, hoje, como pessoas encarnadas, são pessoas muito complicadas, pessoas que realmente não aceitam facilmente uma ordem de uma outra pessoa, não aceitam ser mandadas, não aceitam ser comandadas, né? Qualquer coisa a gente já se irrita muito. Por quê? Porque sempre teve poder, sempre dominou as pessoas, sempre todo mundo fez aquilo que ele queria, ou seja, sempre cultivou dentro de si o próprio egoísmo, né? Então hoje, para aceitar ordem de uma outra pessoa, fere muito essas pessoas, ou seja, falta muita humildade, muita simplicidade. Então isso acontece com todos nós. Então para essas pessoas é uma grande provação. Então veja que de alguma forma esse é o estado que muitas vezes nós necessitamos. Então nós estamos aqui falando sobre essa questão dos aflitos, né? E aqui o texto pergunta aqui, então tem um homem agonizante, vítima de cruéis sofrimentos, seu estado é desesperador, será lícito poupar em alguns instantes de angústias, apressando o seu fim? Então quer dizer, a pessoa está agonizando e ela pede muitas vezes até para morrer. Será que é justo, é digno de nós apressar o fim desta pessoa, falando, não, vamos, já que ela está sofrendo mesmo, ela vai morrer de qualquer jeito, então vamos apressar isso daqui, né? Mas a gente entendendo aqui que nós estávamos falando, se a gente reencarna exatamente para progredir, então significa que na verdade o corpo, a nossa vida aqui, ela é importante para o nosso progresso. É que nós estávamos falando, uma vez encarnado, uma vez no nosso corpo, muitas vezes nós temos aqui as sensações, nós estamos lutando constantemente contra as nossas vontades. A vontade de querer progredir materialmente, a vontade de viver no conforto, mas ao mesmo tempo sabendo que muitas vezes a gente não deve ferir as leis divinas. Ou seja, para que a gente vai ser um chefe de uma grande empresa? Por que será que a gente seria designado a esse cargo? Será que é para a gente ser melhor do que as outras pessoas, para a gente ganhar mais do que as outras? Ou será que talvez pela nossa competência temos mais capacidade de ajudar um número maior de pessoas? Você já imaginou um chefe, por exemplo, ele usa do poder dele para poder ajudar as outras pessoas a se reerguerem, a levantar a autoestima? Não seria mais justo?
do que aquele outro chefe que, por exemplo, ele tem um cargo e ele usa do poder que ele tem para poder humilhar as outras pessoas, para massacrar as outras pessoas. Qual seria o mais digno diante aos olhos de Deus, né? Aquele que realmente faz jus ao seu poder. Mas isso o que acontece? Muitas vezes há uma questão de renúncia. Porque no momento da raiva, a gente fala, vou usar o meu poder agora para poder descontar essa raiva na outra pessoa. E é aí que a gente toma decisões erradas. Às vezes a gente tem um dinheiro aqui e a gente poderia usufruir muito bem desse dinheiro. Mas muitas vezes, a gente acaba querendo mais, né? E às vezes querendo mais, a gente acaba podendo assim, vamos supor, se comprometendo muito mais. E às vezes a gente esquece realmente os nossos valores. É como o Papa diz, às vezes o mesmo carro, né? Vamos supor lá de 1 milhão, 2 milhões, é o mesmo carro, anda da mesma forma que o outro mais barato. E no entanto, nem só que olhamos. Às vezes no relógio Rolex, ele marca a mesma hora que marca o outro mais barato. Nós sempre preferimos os outros. Então começamos a viver em função mais uma questão de status, mais uma questão de que da própria vaidade mesmo, né? Então, citamos o exemplo que sempre a gente coloca, né? Sobre aquela questão, por exemplo, de salário. Às vezes as pessoas falam assim, eu gostaria de poder estar trabalhando, né? Eu queria ser contratado pela empresa. E às vezes a empresa contrata a pessoa, apresenta o serviço para ela, né? E aí tudo bem. Mas o que acontece? Às vezes as pessoas começam a ficar incomodadas. Por quê? Porque o outro vizinho não está fazendo o trabalho dele. Você está trabalhando, mas o outro não está trabalhando. Mas espera aí, quando você foi contratado, foi contratado para quê? Para ver a vida do outro, que o outro faz, ou para fazer o seu serviço? Então, façamos o nosso trabalho e não cuidamos da vida do outro. E as nossas aflições vêm por quê? Porque o outro não está trabalhando, porque o outro ganha mais do que eu ou igual a mim sem fazer nada. Então a gente sempre está preocupado com o que o outro está fazendo, com o que as outras pessoas estão fazendo, e não realmente com o que a gente faz. Isso aumenta muito as nossas aflições, aumenta muito as nossas dores, né? Então, de alguma forma, isso traz sofrimento para todos nós, né? Então a gente entendendo que essas aflições são necessárias para que a gente possa, de alguma forma, ser experimentados. A gente busque dentro desse evento refletir sobre essas questões para que a gente se liberte, porque Jesus ele diz, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Qual o fardo de Jesus? Né? Qual é o fardo dele? Simplesmente desejar o bem, né? Então a única coisa que ele pediu o quê? Que amássemos uns aos outros. Foi somente isso. Somente isso que ele pediu para todos nós. Mas muitas vezes a gente não se contenta com essa forma, né? Então, enquanto nós estamos no corpo, nós estamos sendo provados de alguma forma pelas sensações que muitas vezes nós sentimos, pela nossa vontade, nós estamos trabalhando ali essa questão do espiritual. Então, o desprendimento, a paciência, a resignação. Então, cada segundo do corpo é importante para nós, né? Então, é um recomendado do Espírito, é isso. Que a gente nunca apresse o fim, que a gente nunca venha cometer até mesmo a eutanásia, né? Então, ensinou Jesus aqui que ninguém carrega um fardo superior às suas próprias forças. Interromper a marcha de uma prova ou de uma expiação anula seus defeitos e obriga o indivíduo a repeti-la novamente, né? Como não queremos tal coisa para nós, é injusto propô-la a permitir àqueles que o cercam. Então, o que acontece? Não adianta a gente querer interromper a situação de uma outra pessoa, porque ela vai ter que vivenciar isso de outra forma, né? Por exemplo, a espiritualidade sempre eles olham para nós no sentido assim, em termos de eternidade, pensando lá na frente, não agora. É como um filho, às vezes você vê seu filho ali naquele momento de dificuldade, mas você entende que aquela dificuldade é importante para o crescimento dele, na prova dele, né? Então, você que lá na frente ele vai colher os frutos pelo esforço, né? Isso é natural. Então, da mesma forma, os espíritos também vê, talvez aquela dificuldade que a gente está tendo, com aquelas lutas que nós estamos tendo naquele momento, ele sabe que exatamente é isso que vai nos ajudar lá na frente. É isso que vai nos proporcionar, muitas vezes, a maturidade, o crescimento, o discernimento, né? Vivendo novas experiências, novos aprendizados, novos progressos. Então, quer dizer, se isso é interrompido, a gente vai ter que recomeçar novamente. E assim acontece com suicidas, assim acontece com essas pessoas que muitas vezes interrompem a sua própria marcha, né? Então, ninguém carrega
fardo maior do que suas próprias forças. Mas a gente diz que o fardo muitas vezes é pesado, por quê? Porque nós estamos preocupados com a vida do outro. Com o que o outro faz, o que o outro não faz, né? Um exemplo bem simples disso é que nós estávamos colocando de uma parábola, que a gente imagina, por exemplo, a gente fala assim, quanto você gostaria de ganhar por mês, né? Aí fala, talvez para mim ganhar 400 mil tá bom. Você está contente com um salário de 400 mil para você? Você faria serviço por 400 mil lá? Tranquilo. Então tá bom, então o emprego é teu. Mas por que você quer ganhar 400 mil? Porque eu quero pagar minhas contas, eu quero pagar minhas dívidas, eu quero me estabelecer. E esse salário é bom para você? É bom para mim. Então tá bom. O salário de emprego é teu. E você trabalha por esse valor. Aí depois de 2 meses, 3 meses de serviço, você descobre que todo mundo ganha 500 mil. E só você ganha 400. E aí nesse momento você fala assim, você está feliz agora? Não, agora eu não estou, né? Por que você não está? Porque todo mundo ganha 500, por que só eu ganho 400? Mas você não falou que 400 mil estava bom para você? Por que agora você não está mais feliz? Porque agora... Então, na verdade, nós estamos preocupados em ganhar 400 mil, ganhar 500 mil, ou na verdade querer ganhar mais do que os outros. Porque se fosse o contrário, você fala, não, eu ganho 400 mil, e você descobre que todo mundo, inclusive o chefe, ganha 300 mil. Aí você ia sentir o quê? Feliz, né? Ainda bem que eu ganho 400, todo mundo ganha 300. Então qual é o nosso maior objetivo ali? Será que realmente é o salário ou é ganhar mais do que as pessoas? E aí, através desse pensamento a gente fala, por que eu estou me investindo assim? Eu me invisto para me sentir bem ou para me ser melhor do que o outro? Né? Às vezes há essa questão. Existe a competição dentro do trabalho? Será que existe competição dentro da sociedade? Por que existem essas competições? Qual o sentimento que está prevalecendo dentro de nós? Então, quando a gente passa a conhecer isto, é que a gente vai lá no Platão, conhece-te a ti mesmo, né? E aí a gente conhecendo a nós mesmos, que saberemos, encontraremos então o caminho da felicidade. Porque a gente sabe o que nos traz aflições, o que nos traz infelicidade para todos nós, né? Se conhecendo. Então a gente precisa muitas vezes indagar a nós mesmos as nossas próprias intenções, né? Quem vos daria o direito de prejudicar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha. Ainda que haja chegado ao último extremo moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que haja soado a hora derradeira. A ciência não terá enganado nunca em suas previsões. Né? Então acontece que muitas vezes, por exemplo, as pessoas eram dadas como mortas. Por exemplo, aquela passagem, por exemplo, onde mesmo uma criança, né, ela foi dada como morta, e eles então chamaram Jesus para poder estar curando ela. E como Jesus ele estava em outra cidade, ele continuou fazendo realmente o que ele tinha que fazer, e depois de 2 dias, 3 dias, ele retornou, foi àquela casa, e as mães falaram, né, se você tivesse vindo antes, você conseguiria, minha filha teria sobrevivido, ela não teria morrido. E então todo mundo chorando naquele local, e ele pede que todas as pessoas se retirem do quarto, que ficasse somente o pai e a mãe. E aí Jesus ele diz que na verdade a criança não estava morta, ela estava somente dormindo. Então todo mundo começou a rir, e aí começar a caçoar de Jesus, né? Achando que ele não estava sabendo. E aí ele diz para a menina, levanta-te, né? E aí a menina acorda, e aí foi dado como milagre. Dentro da doutrina espírita nós não acreditamos em milagre. Então, na verdade, esse estado era o quê? Era um estado letárgico, na verdade, que a menina se encontrava. E ele pode durar até 4 dias, na verdade, né? Então a menina ainda estava no seu 3º dia, então perfeitamente normal. Isso acontece com muitas pessoas. Mas não há funcionamento do coração, a pulsação ela não tem. Mas muitas vezes é dado como morta, né, a pessoa. Então, há casos, por exemplo, que relatam, né, de pessoas que foram enterradas vivas e depois de constatado, está lá o caixão todo arranhado, né? Há essas passagens também no livro do Céu e Inferno também relatando, Allan Kardec relatando essas situações. E, inclusive, nós estávamos falando ontem sobre o caso que havia um senhor, um senhor de Poços, e ele foi enterrado e, na verdade, ele foi enterrado vivo, que ele também tinha entrado no estado letárgico, foi dado como morto, foi enterrado. E depois de constatado, viram que o caixão dele estava com marcas, realmente, né,
de que alguém estava tentando sair dali. E não tinha a parte do braço. Essa parte não existia. E, numa reunião mediúnica, Allan Kardec evocou aquele espírito, né? Evocando aquele espírito, e ele manifestou. E perguntou a ele o que aconteceu. E aí ele relatou que, na verdade, que depois de enterrado, ele retornou à vida. Ele retornou ao corpo e ele se encontrou dentro do caixão. E naquele estado que ele passou por vários dias, sufocado, ele passou fome. Então ele mesmo começou a comer a própria parte do corpo dele, né, naquele desespero. Então, quer dizer, como o socorro não chegou, ele acabou morrendo, né? Deixando o corpo, desencarnando. E aí é questionado, perguntado a ele, por que ele, na verdade, passou por essa situação? Então ele relata que, na verdade, ele diz, posso não conhecer esse meu passado, mas numa outra vida foi uma pessoa de posses, tive bens e tive homens que faziam tudo aquilo que eu queria. E entre um desses, que era um trabalhador dele, né, ele abusou do poder que ele tinha e acabou enterrando uma pessoa viva, né? Um funcionário dele, ele acabou, um inimigo dele, ele acabou enterrando esse inimigo vivo. Então, quer dizer, ele desencarnou, reviu todos os atos dele, se arrependeu do próprio ato e ele pediu para que ele apagasse da própria mente dele o fato, né, isso que aconteceu, o sentimento de culpa, que ele também passasse pela mesma experiência que ele fez o irmão dele passar, né? Então, naquele momento, ele realmente, na reencarnação, ele vivenciou isso. Então, todo esse sofrimento que ele passou nos últimos instantes foi exatamente o que limpou dentro dele o que? O sentimento de culpa, então as aflições. Então, ele relata esse espírito e realmente foi muito importante ele passar por tudo isso. Então, algo que realmente para nós não é bom e realmente não é agradável, mas muitas vezes para o espírito é realmente um momento de vida, né? É o momento que o espírito está progredindo, está se limpando, está se purificando. E isso acontece muito. Por isso que muitas vezes os valores acabam sendo muito invertidos, né? Então aqui, a vida nos foi otorgada por Deus, a quem exclusivamente compete tirá-la quando lhe aprouver. Não nos é lícito abreviar a vida de quem quer que seja, sob qualquer pretexto. Uma reflexão, uma última fração de segundo, né, de vida que resta ao moribundo pode evitar séculos de sofrimento após a morte. Então, um período curto, mesmo que seja pequeno, realmente ele não deve ser encurtado. Nós estamos falando aqui em termos de tirar a vida de outra pessoa, mas muitas vezes nós podemos estar tirando esse próprio momento da vida da gente mesmo. Quando que a gente pode cometer isso? Quando a gente começa a exceder aos excessos. Excessos do quê? Dos nossos vícios, né? Da gula, do sexo, dos prazeres, daquilo que realmente acaba fazendo mal. Não que seja errado se alimentar, né, usufruir dos prazeres da vida, mas muitas vezes os excessos que realmente acabam nos fazendo mal. E isso realmente vai o quê? Diminuindo o nosso tempo, vai tirando a resistência do nosso corpo, né? A gente nasce, como vamos dizer assim, como um reloginho. A gente tem uma hora para encarnar e uma hora para desencarnar também. Então esse momento somente Deus sabe, somente os Espíritos conhecem, né? Então eu relatei o caso dessa menina aqui, por exemplo, que foi da mesma forma. No caixão ela se levantou, ela foi dada como morta. E depois, antes do enterro, a criança levantou e pediu para a mãe, estou com sede. Tomou água, dormiu, desencarnou de novo. Né? Então há esses casos assim, realmente que pode acontecer. Tá? Que na verdade não foi dado como morte. Os médicos constataram como morte, mas na verdade ela estava letal, que ela também se encontrava. Dentro da doutrina há esses estudos mais aprofundados, né, que constatam a veracidade do fato. Então, aqui se haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores, mas não há nenhuma esperança fundada em um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade, testado por inúmeros exemplos, de doente no momento mesmo de exalar o último suspiro e animar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça lhe é concedida pode ser de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos pode lhe poupar um relâmpago de arrependimento. Porque você imagina, naquele momento que a pessoa está se desligando do corpo, ela está se, vamos dizer, partindo do plano espiritual, né, fazendo o desligamento, e ela começa muitas vezes a relembrar do quê? Dos arrependimentos. Muitas vezes sentimentos de gratidão. E às vezes uma palavra
para ela é importante manifestar naquele momento. Reconhecer, pedir o perdão para alguma outra pessoa, né, reúne. Então, uma coisa muito natural que é relatada nos livros é isso. Às vezes a pessoa está no final da vida dela, está quase para desencarnar. E o que acontece? Às vezes ela tem uma crise, né? E há uma preocupação muito grande, natural, pelos parte dos familiares, e de repente ela sente uma melhora, né? Então, quando ela tem essa melhora, na verdade, todo mundo se preocupa. As pessoas de alguma forma vai para casa, né? Agora está tudo bem. Aí passa um pouquinho e a pessoa vai desencarnar. E às vezes a espiritualidade explica que realmente dessa forma, por quê? Porque toda aquela pressão, muitas vezes, aqueles pedidos de socorro, aquele desespero daquelas pessoas, muitas vezes, acaba prendendo o espírito, não quer que o espírito se desencarne, e acaba atrapalhando o trabalho de fazer o desenlace, o espírito com o corpo, né? Por isso que muitas vezes há aquela recuperação momentânea daquela pessoa, e onde as pessoas muitas vezes acabam aceitando, né, vendo a melhora da pessoa, vai para casa, quando a pessoa desencarna. Então isso é um processo muito natural, que também acontece, né? Que a gente viu bastante. Então, a eutanásia consiste em abreviar sem dor e sofrimento a vida de um enfermo incurável. Não seria essa prática um bem, uma vez que a intenção é impedir que os doentes sofram? Não, primeiro porque não nos compete tirar a vida de quem quer que seja. Segundo, porque desconhecemos, não podemos prejulgar os desígnios de Deus. Terceiro, porque a morte física não determina o fim do sofrimento. Tá? Então, muitas vezes a gente fala que quer abreviar o sofrimento dessa pessoa, mas a gente vê que ela vai continuar sofrendo do outro lado da mesma forma. Tá? Então, veja assim, por exemplo, o caso de uma senhora, né? Ela sempre foi uma mãe muito dedicada aos filhos. Teve 4 moças, teve quatro filhas, e ela sempre cuidou com muito zelo delas. Ao ponto assim, de fazer tudo, né? Lavar roupa, fazer comida, sempre procurar dar a melhor escola, a melhor educação. Uma mãe super dedicada, mas era extremamente uma mãe orgulhosa. Por quê? Porque ela fazia pelas pessoas, mas ela não conseguia receber das pessoas, né? Da mesma forma, às vezes a gente sente muita facilidade para dar um presente para alguém, mas às vezes para receber, às vezes a gente se sente bem acanhado, né? E o caso dela foi isso. Então o que acontece? Apesar de todo o bem que ela fazia em relação aos filhos, ela cultivava muitas vezes esse sentimento de orgulho, essa vaidade, né, de não querer receber ajuda. Então, antes de desencarnar, nos 4 anos anteriores do seu desencarne, esta mãe ela ficou doente e ficou acamada. Então ela estava enferma na cama e ela não podia fazer as suas necessidades, as suas higiene sozinha, ela precisava do auxílio de outras pessoas. Então, para ela, que era uma pessoa muito orgulhosa, que não queria receber a ajuda de ninguém, para ela foi muita luta, muito sofrimento nesse momento, porque ela se sentia inútil. Ela falava: é melhor que o morro, porque ele fica dando trabalho para vocês. Mas os filhos sempre com muito carinho, sempre procuraram fazer, porque sempre viram o esforço dela, né, na criação. Todos reconheciam o valor dela como mãe. Mas ela mesma, como mãe orgulhosa, muitas vezes ela sentia essa dificuldade de receber ajuda. E, no entanto, a espiritualidade explica, na verdade, que esses 4 anos foi exatamente os anos muito importantes para ela. Por quê? Para que ela não levasse esse sentimento de orgulho que ela tinha oculto dentro dela do plano espiritual. Porque, como vocês, na aula espiritual, ela estaria ali, envolta de muito orgulho, de uma energia muito vibracional muito baixa, atraindo muita coisa negativa. Então, para isso, de alguma forma, que ela foi trabalhar. Então, aqueles sofrimentos finais eram muito importantes. E assim como todos nós, as nossas lutas, os nossos sofrimentos diários são importantes para nós, para a nossa superação, né? Então, o materialista que vê o corpo, que apenas vê o corpo e em nenhuma ponta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor do último pensamento. Então, ignorai os derradeiros sofrimentos quando puderes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Tá? Então, o sofrimento prolongado traz algum benefício para o espírito? Né? Sim. Nada ocorre sem permissão de Deus e sem que tenha uma finalidade útil.
O sofrimento constitui um corretivo indispensável para o espírito que errou e se prolonga de acordo com a necessidade deste. Impedir que sofra é tirar-lhe a oportunidade de regenerar perante o Pai. E muitas vezes o que acontece é isso. Nós estamos falando aqui em termos de progresso e a gente vê que em determinadas pessoas você olha para ela e fala assim: nossa, se essa pessoa fosse chefe, o que ela não faria? Né? Se essa pessoa tivesse dinheiro, do que essa pessoa não seria capaz de fazer? Então, melhor que nem tivesse o dinheiro, melhor que nem tivesse o poder, melhor que não tivesse essas facilidades, porque é como se diz, a gente fala assim: o que é isso aqui? Né? Ou o que é um livro, por exemplo, ou o que é uma faca, ou o que é um objeto qualquer. Tudo é neutro, até o mesmo dinheiro ele é neutro. Né? Há uma neutralidade, porque aquilo ali é somente uma matéria. Mas a partir do momento que eu pego ele, vai depender de quê? Depender da minha boa vontade, dos meus sentimentos, da minha intenção. Então, quer dizer, se eu sou um homem de bem, a gente vai fazer o bem. Imagina o que pode fazer um homem de bem, por exemplo, com uma faca. Ele vai usar essa faca, às vezes, para utilizar, facilitando o seu dia a dia. Né? Às vezes, uma pessoa, um malfeitor, com a faca, o que ele pode fazer? Ele pode assaltar, ele pode matar. Mas é a faca ou é o malfeitor? Então, quer dizer, são as nossas intenções que nós carregamos. Então, o dinheiro, ele é ruim? Não. Porque o dinheiro na mão do Chico, o que ele fez? Ele compartilhou, ele ajudou, ele alimentou, né, milhares de pessoas. Então, quer dizer, na mão dele, ele fez jus aquele dinheiro. Mas, muitas vezes, na mão do malfeitor, o que ele poderia estar fazendo? Né? Assim como muitas vezes os países europeus, muitas vezes os países ricos, o que eles fizeram? Foi constatado que muitas vezes eles não conseguiram atingir o senso de religiosidade por falta de quê? Porque eles sempre diziam que não tinham dinheiro. Porque todo o dinheiro que eles tinham era investido em quê? Em armas bélicas. Simplesmente em guerra, investido em guerras. Então não tinha tempo, não tinha dinheiro para poder investir na questão espiritual. Portanto, muitas vezes passaram despercebidos os crimes que foram cometidos, de aborto, né? Então, há muitas coisas assim que, dentro da própria doutrina, que vem a fazer com que a gente possa acordar realmente para esses valores, a fim de que a gente não venha levar esses sofrimentos no plano espiritual. Tá? Então, a agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma, e a moléstia incurável pode ser um bem, a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito, em marcha para a sublime inquisição de seus patrimônios da vida mortal. Tá? Então, a gente analisando dessa forma, né, que enquanto nós estamos aqui, é importante que a gente trabalhe para o nosso próprio progresso, porque o objetivo maior do espírito não é ser homem, ser mulher, ser rico, ser pobre. Na verdade, o objetivo maior do espírito é se depurar, é buscar realmente o seu próprio progresso. Agora, muitas vezes, esses progressos, para alguns, como nós estamos falando, o objeto é neutro. Mas para aquele que já tem uma tendência, já tem um vício, por exemplo, é melhor que ele não conviva realmente com essas facilidades. Né? Há um espírito, por exemplo, de uma psicografia que fala de uma pessoa que ele vivia no mundo do crime. Ele roubava, ele matava, né? E quando ele pede, depois que ele desencarnou, ele pediu a oportunidade de reencarnar novamente. Ele pediu para reencarnar novamente no meio de uma favela. E por quê? Né? E ele responde que, na verdade, ele queria ser provado, porque ele já tinha se arrependido dos seus próprios atos. Então, ele conviveria no meio de pessoas criminosas, a fim de ser provado que realmente ele havia se ignorado. Mas é o que acontece. Isso acontece com todos nós. Mas será que muitas vezes nós aceitamos isso? Muitas vezes os nossos pensamentos acabam mudando. E às vezes a gente acaba se deixando contagiar pelo ambiente que nós vivemos. Às vezes a gente vai trabalhar num local onde as pessoas falam muita coisa negativa. Se a gente não se vigia, daqui a pouco a gente está falando junto com elas, da mesma forma. Então a gente recomenda horário e vigiar sempre, né? Dessa forma. Então, a gente vê, por exemplo, assim, sobre essa questão da preservação da vida. Em 1810, não sei se vocês conhecem a história de Florence Nightingale, ela recebeu o nome da própria cidade na qual ela nasceu.
E, no entanto, assim, ela nasceu de uma família muito rica, muito abastada. E desde muito jovem ela se deu assim, muita matemática, a história, né? Ela também estudou italiano, alemão, né? Latim. Então buscava realmente assim, fazer sempre anotações de tudo. Mas ela não queria ser igual às moças da idade dela, ser uma dama da sociedade. Ela sempre buscava, de alguma forma, procurar fazer o bem às outras pessoas. E quanto mais ela estudava, mais ela começava a despertar esse desejo de ajudar as pessoas, mas ao mesmo tempo dentro dela, ela percebia que ela era diferente das pessoas, que ela não tinha os mesmos pensamentos, né? Então o que acontece? Ela teve uma oportunidade, antes dos 17 anos, de poder ajudar uma senhora idosa. E quando ela foi ajudar essa pessoa, ela sentiu uma felicidade muito grande de poder ajudar, né, aquela senhora. E ela ouviu uma voz dizendo a ela que ela deveria seguir os sonhos dela e que ela deveria fazer aquilo que realmente ela era capaz de fazer. E então ela pegou e falou com a família dela que ela gostaria de ser enfermeira. Então houve uma repreensão muito grande da família, que eles não aceitavam isso de forma nenhuma, que ela se tornasse enfermeira. Porque naquela época ainda não eram reconhecido, né? O curso de enfermagem nem existia. E era tratado como vamos dizer assim, naquela época, as enfermeiras, essas pessoas eram tratadas como se fossem prostitutas, vamos dizer assim, porque elas não eram respeitadas. Elas muitas vezes, as mulheres de vida fácil, muitas vezes aproveitavam dessa oportunidade, cuidar às vezes das outras pessoas, para uma forma de sortir dinheiro, né, de ganhar dinheiro. Então, era de uma forma muito baixa. Então, eles tinham, vamos dizer assim, uma rejeição muito grande em relação a esse tipo de trabalho. Então, a família sendo rica, tradicional, é claro que eles não iam aceitar que a própria filha se sujeitasse a um trabalho dessa forma. Então, eles proibiram. Mas ela não desistiu do sonho dela, né, de querer ajudar as pessoas, de querer estudar. Então, ela passava noites e noites estudando sozinha na casa dela. E aí, a família, de todas as formas, tentando repreender ela dessa vontade dela, um dia solicitou que ela fosse fazer uma viagem junto com a irmã. Eles eram muito ricos, falavam, vai viajar, né? Vai conhecer o mundo, quem sabe isso possa te fazer bem. E Florência, então, ela aceitou esse convite dos pais. E ela falou, tudo bem, então a gente vai viajar. Só que em cada cidade que eles paravam, a irmã ia visitar os museus, né? Os saraus, né? Aquelas festas, sempre buscando conhecer ali a elite, né? As lojas, enquanto que Florência muitas vezes buscava saber os hospitais. Ela sempre queria conhecer os hospitais em todos os lugares que ela ia. Então, durante um ano, ela fez todas as anotações que ela queria, e a irmã, enquanto isso, a irmã dela simplesmente só visitando as festas, né? Então, quando ela retornou, os pais que eles imaginaram, bom, pelo menos acho que ela deve ter se curado, né, daquela coisa de querer ser enfermeira. E, no entanto, muito mais, acabou reforçando muito mais aquela vontade dela ser realmente enfermeira, né? Então, nessa viagem ela conheceu uma pessoa muito importante, e essa pessoa abriu as portas para que ela fizesse um treinamento dentro de um dos maiores hospitais de Londres. E ela se viu durante 3 meses, fez um treinamento, aprendendo, e lá ela foi convidada depois a direcionar um dos maiores hospitais da cidade, e lá ela fez muitas transformações dentro desses hospitais, com as anotações que ela tinha feito, as melhorias. Água encanada, né? Água quente para os presos, aquele carrinho que leva o alimento também. Ela começou a criar uma campainha para chamar as enfermeiras, para as pessoas. E aí o que acontece? A família tinha pavor dela trabalhar com isso. Mas ela, sendo uma pessoa de tanto conhecimento, de tanta força de vontade, tendo destaque, foi convidada pelo próprio império, pela própria rainha na Inglaterra, a servir, na verdade, uma parte da Crimeia, como eu falo assim, que era uma guerra entre a Rússia e a Inglaterra. Então, nesse período de talvez 1956, alguma coisa assim, 51, eles estavam em guerra e foram solicitados que nesse local estava faltando muitos médicos e muitas enfermeiras. Então, eles estavam precisando de pessoas ali.
E para você ver, então ela foi convidada pela própria rainha. Aí quando ela foi convidada pela rainha, é claro que aquilo deu um destaque na sociedade. Aí quer dizer, aí os pais de Florence, a irmã, pararam de dar chilique. Eu não queria que ela estudasse enfermagem, por causa da fama que tinha. Depois que foi convidada pela própria rainha, aí agora recebeu o aval da família. Porque agora era a rainha, era o império que estava pedindo, né, os favores da filha. Então ela se tornou uma pessoa muito importante. Então, quer dizer, recebendo uma carta para poder atender o exército da Inglaterra, né, na guerra da Crimeia, ela foi com toda a patente, com todo o poder lá, mas ela não foi aceita pelos médicos. Talvez por uma questão de competição, uma questão de inveja. Então ela não pôde fazer nada. E ela foi representando um grupo de 38 enfermeiras também. E ela ficou só assistindo. E depois, na época do frio, eles não tinham mais como, os médicos não tinham como fazer mais nada, eles pediram então ajuda para ela. Então, diz o relato do livro que é o seguinte, que nessa época, mesmo ela, com todo o conhecimento, com toda essa patente, com o poder que ela tinha, ela ainda, por qualquer coisa simples que ela fazia, ela pedia sempre autorização dos médicos para fazer. E isso determinou, isso facilitou que vamos supor assim, que a medicina, né, aceitasse então a enfermagem. Então, quer dizer, ela foi um ponto crucial, ela foi uma precursora do curso de enfermagem. Antes disso não existia curso de enfermagem. Em 1960 foi lançado então o primeiro curso de enfermagem de Florence Nightingale, na Inglaterra. E foi daí que começou então. Foi através das transformações que ela fez. E quando ela começou a observar naquele hospital que ela foi convidada pela própria rainha a cuidar daqueles militares que estavam morrendo aos montes e que não tinha médico nem enfermeira, ela percebeu que as pessoas morriam ali eram por questão de ferimentos e não por questões, as pessoas morriam por questão de infecção e não por ferimentos. Então, quer dizer, ela viu que a falta de higiene era muita, né? Então ela procurou trocar todos os lençóis, abrir as janelas, arejar o ar, começou a colocar água encanada, começou colocou uma biblioteca no próprio hospital, trazendo um pouco de vamos dizer, entretenimento, né, para as próprias pessoas. E com todas essas mudanças que ela fez, ela anotava tudo. Então ela era a primeira a acordar no hospital e era a última a dormir. Então ela sempre foi considerada como a enfermeira, né, o anjo da Crimeia, porque ela andava com uma lanterninha, né, tipo um lampião, visitando cada militar ali. E assim as suas enfermeiras também. E somente depois dela visitar a última pessoa é que ela dormia, é que ela ia descansar. E logo pela manhã ela já era a primeira a se despertar. Então, e tudo ela fez essas anotações. E depois de 5 anos, terminou a guerra, então ela pôde retornar novamente para casa. E ali ela foi condecorada pela própria rainha. Porque todas as ideias, todas as anotações, com toda a experiência que ela tinha, fizeram totalmente uma reformulação em todos os hospitais da Inglaterra. E através disso aqui foi implantado o curso de enfermagem, né, o curso também de parteira também, as escolas, e através disso aí que houve muitas mudanças, né, através do esforço, do trabalho dela. E ela enfrentou muitas lutas, muita oposição. Simplesmente uma pessoa de bem. Simplesmente uma pessoa de bem. Então a gente vê assim, por exemplo, qual a luta que ela teve. Porque ao mesmo tempo ela poderia minimizar o sofrimento daquelas pessoas com o pensamento materialista e acabar com tudo. Mas ela não fez isso. Ela procurou zelar pela vida de todo mundo. E a partir do momento que ela foi para a Crimeia cuidar da vida daquelas pessoas, a taxa de mortalidade praticamente foi a zero. Não tinha mais pessoas mortas. Ninguém mais morria naquele hospital, né? Então, o trabalho dela foi muito bem reconhecido. E a partir de então ela retorna para a Inglaterra, foi condecorada pela rainha. E foi feitas as reformulações nos hospitais da Inglaterra e depois ela desencarna com praticamente 90 anos de vida dela. Então, você vê a trajetória de tudo que ela vivenciou, as lutas que ela passou, né, sendo desafiada pelos militares, sendo desafiada pelos médicos, mas simplesmente era uma criança que nasceu com um sonho de poder ajudar, de poder compartilhar do melhor com as pessoas, amenizando sempre os sofrimentos. Por isso que acabou se destacando muito também. E hoje, graças a ela, é que a medicina aceitou o curso de enfermagem. Né? Então, relata aí
primeiro curso de enfermagem em 1860. É daí que parte, então, os princípios. Todas aquelas coisas que a gente vê hoje no mundo, aquela campainha que chama as enfermeiras, foi ela que implantou. A água quente, o carrinho, a troca dos lençóis, as janelas abertas, o arejamento, a ventilação, tudo isso foi implementação dela. Através das escrituras, das anotações que ela foi feita, isso foi passado para os parlamentos da Inglaterra e eles aprovaram todas as anotações que ela fez. E foi disso que houve as reformulações então, dentro dos hospitais. Então a gente vê a importância de tudo isso, né? A importância realmente pela vida, o respeito em relação à vida. Né? Então essas pessoas acabam se destacando realmente. Né? Então vejamos aqui. Acho que até acabou, né? Então aqui. Então pergunta aqui. É válido, portanto, sempre prolongar a vida de um doente desenganado? Sim, este é um dever da mais legítima caridade. É permitir que a provação para o espírito se cumpra até o momento designado por Deus. Né? Então existe a possibilidade do doente, no momento mesmo de exalar seu último suspiro, reanimar e recobrar-se por alguns instantes as faculdades. Pois bem, esta hora de graça lhe é concedida pode lhe ser de grande importância. E é isso que nós estávamos falando há pouco. Né? Muitas vezes esse retorno, tá? Que nós estávamos passando. Então, o texto, né, que nós estamos falando, tem das bem-aventuranças, dos aflitos, é questionado tudo isso. A gente, uma vez que a gente reencarna, pensando como espírito, imagina, o espírito vai reencarnar, ele quer se progredir. Então, para ele tanto faz, ser homem ou ser mulher, ser homossexual, não importa. O que importa é que ele venha se depurar. Então, muitas vezes, os momentos de tristeza que nós temos, é o momento que nós estamos mais progredindo. Às vezes, aquilo que muitas vezes para nós seria um momento de angústia, para o espírito não. O espírito, na verdade, é um momento de crescimento, é um momento de progresso. É naquele momento que muitas vezes ele está tentando buscar dentro dele a humildade, a simplicidade. Enquanto que você vê, às vezes tem muitas pessoas que falam assim, estão felizes, realmente alcançaram seus objetivos profissionais, mas no mundo físico. Mas o espírito, como que se encontra? Será que realmente esse poder, ele te deu humildade ou ele te deu muitas vezes mais orgulho? Porque não é para onde, vamos dizer assim, onde caminha o corpo, mas sim onde caminha o espírito. Porque, como diz um espírito, ele fala, tem muitas pessoas que estão de chinelo, uma roupa bem mal vestida, mas caminhando em direção ao céu, enquanto que tem outros de terno caminhando por vale de sofrimento. Porque estão levando ali todo o seu sofrimento, todas as lutas. Chico Xavier mesmo dizia muito isso, que as pessoas de posses, muitas vezes políticos, né, sempre se mostravam muitas vezes de muito sofrimento, sempre trazendo, demonstrando que realmente onde se encontravam eram locais de muitas lutas, de muitas, vamos dizer, sofrimento na qual eles passavam, pelas escolhas erradas que fizeram na vida, né? Então, Jesus, quando ele conta aquela parábola do semeador, né, que saiu o semeador a semear. Umas sementes caíram no meio das estradas e os passarinhos comeram. Outras caíram no meio das pedras, né? Não tendo raízes profundas, acabaram se secando. Outras sementes acabaram caindo em meio aos espinhos, né? Sendo sufocados, também morreram. Porém, outras sementes caíram em terra boa e estas deram frutos, essas produziram. Então, na verdade, representa aqui muitas vezes que, às vezes nós compreendemos, né? Porque diz os Espíritos isso. Onde que estão as leis divinas? Né? Se a gente perguntar para o judeu, onde que estão as leis divinas? Ele vai dizer, está lá no livro Torá. Se a gente perguntar para um islâmico, muçulmano, onde que estão as leis de Deus? Ele fala, lá no Alcorão. Né? Ou talvez para o cristão, onde estão as leis de Deus? Na Bíblia. O Espiritismo não diz isso. Quando questionado aos Espíritos, onde estão as leis divinas? Ele diz, todas as leis divinas estão na nossa consciência. Bom, se as leis divinas estão dentro da nossa consciência, então para que os Espíritos estão aqui falando? Por que existe então a Bíblia? O que é este livro então sagrado? Este é simplesmente um lembrete da qual esqueceste.
Então todos nós muitas vezes esquecemos e muitas vezes a gente não faz nem questão de buscar. Então, para que a gente venha lembrar, os Espíritos estão relembrando a todos nós, mostrando o quê? Tudo aquilo que Jesus venceu. O próprio Jesus mesmo, ele diz que ele não vinha derrogar a lei, não vinha destruir a lei, mas vinha dar cumprimento a ela. Então, quer dizer, que a lei ela já existe muito antes de cada um de nós nascermos, né? Ela sempre existiu. Então, ela está dentro da consciência de cada um. E é esse o sentido que a gente vem buscar. Então, quando nós colocamos essa parábola, né, que muitas vezes a gente acaba recebendo as palavras, o entendimento, né? A gente lê um trecho, a gente acaba sendo tocado muitas vezes por esse trecho, mas muitas vezes o que acontece? Aconteceu qualquer coisa, uma contrariedade, um conflito, uma aflição, a gente esquece de tudo aquilo e a gente acaba criando as revoltas. Então, quer dizer, é como os passarinhos que são retirados, acabam comendo as sementes, né, no meio do caminho. Então, diz a parábola também que depois, algumas sementes caem em umas pedras, e elas não atingem muitas vezes a profundidade e acabam secando com o sol. Quem são essas pedras? Né? Que seria essa situação? Então, quando Jesus, por ele falar por parábolas, dá-las para entender o quê? Que muitas vezes nós temos essas pedras. As pedras o quê? Aquilo que está cristalizado dentro de nós como a mágoa, como o ódio, como o ressentimento, como a inveja, como o egoísmo. Você acha que Deus pode usar da boca de um mentiroso para poder dizer a verdade? Pode, né? Então a gente vai analisar que muitas vezes para que a gente possa conhecer o perdão, conhecer o amor, a gente precisa se perdoar. Para a gente conhecer o bem, realmente a gente precisa abrir mão da maldade, né? Então dessa forma, a gente vai analisando assim, que a gente precisa estar removendo tudo isso. Porque como que eu posso amar uma pessoa, mas muitas vezes eu estou armado com, às vezes, de alguma forma, né? Às vezes a gente quer pedir perdão para uma pessoa, mas a gente está armado com as pedras da mão. Será que realmente a gente quer o perdão? Será que a gente quer se defender? Né? Então, sempre se questionar em relação a isso, que a gente precisa, para criar a terra boa, a gente precisa retirar essas pedras. Pedir o perdão, reconhecer o perdão, é como a gente diz muitas vezes, para que eu possa perdoar uma pessoa, para que eu perdoe uma pessoa, primeiramente a gente precisa se ofender, né? Porque se a gente não se ofende, a gente não precisa perdoar, né? É como a gente coloca aquele exemplo, às vezes a pessoa vai lá na geladeira e come o seu chocolate, e você não se importa com isso, a pessoa fala, desculpa, eu acabei comendo seu chocolate, você fala, não importa, tudo bem. Então você nem teve o trabalho de perdoar a pessoa, porque você nem sequer se ofendeu. Mas quando a gente não perdoa, quando a gente se ofende com a situação, aí a gente precisa perdoar. Então, quando o Evangelho diz assim, que a gente deve esquecer, né, perdoar realmente o esquecimento, na verdade é isso, é quando a gente perdoa, mas a gente não guarda a mágoa ou ressentimento. Então, quer dizer, sempre quando você lembrar daquele fato, você não vai lembrar com dor, com sofrimento. Às vezes, a gente foi magoado por uma pessoa, por um amigo, né, seja quem for, e às vezes a gente conseguiu superar aquela mágoa. Então toda vez quando você lembrar daquilo, aquilo já não te traz mais mágoa, não te traz dor, não te traz sofrimento. Então significa que realmente nós superamos aquele momento. E é isso que o Evangelho traz. De uma forma a gente buscar sempre o crescimento moral, né? Sempre buscando o progresso espiritual para todos nós. E é isso que a gente faz o progresso. Tá? Então, quando diz também o Evangelho, na parábola do semeador, sobre aquela questão dos espinhos, caiu uma semente no meio dos espinhos, porque muitas vezes a gente quer fazer o bem, a gente gostaria de fazer o bem, mas aquela coisa, a tentação é muito grande, né? Eu sei que eu preciso perdoar, mas o que fulano falou de mim está difícil perdoar, né? Ou às vezes as nossas vontades acabam sobrepondo muitas vezes a nossa moral, né? Às vezes a gente fala assim, eu sei que na verdade eu gostaria tanto de poder ajudar outra pessoa, mas aquela vontade de comprar aquele carro, comprar aquela roupa é muitas vezes maior. E a gente acaba negando a ajuda uma pessoa para a gente fazer realmente aquilo que nós queremos. Então, fazer o bem acaba sendo difícil. Os espinhos acabam sufocando todos nós, exatamente isso. Então, Jesus ensina que na verdade precisa ter a renúncia, a abdicação, né? Constante, né? O tempo todo. Não está dizendo que a gente tem que ser pobre de jeito nenhum.
mas renunciando aqui primeiro às nossas vontades, os nossos sentimentos. Porque a gente pode estar no local, mas sem precisar estar ali, vamos dizer assim. Então, às vezes você está num local onde as pessoas falam mal das pessoas, mas você não precisa compartilhar das mesmas ideias, né? Você pode vestir uma melhor roupa, você pode andar num carro bom, você pode ter uma casa ótima, mas sem querer se sentir superior às outras pessoas. Então, você pode fazer uma plástica, mas sem querer se mostrar melhor do que as outras pessoas. Porque o que faz mal, na verdade, é o que? São a intenção que nós trazemos, porque é isso que realmente o Espírito reconhece, né? Então, na verdade, o Evangelho que ele traz para nós é isso, se despertar novamente, né? Para que a gente possa realmente retornar ao caminho, para que a gente possa fazer uma limpeza no nosso arado. Então, para fazer essa limpeza, a gente vai ter que tirar as pedras, vai ter que tirar os espinhos. E isso é uma questão de superação diária, constantemente, trabalho, né? Para que a gente possa estar progredindo. E assim a gente vai encontrando realmente a verdadeira paz. Porque para compreender o Evangelho, para que a gente possa compreender, diz os Espíritos, não basta somente ler, não basta somente estudar, é preciso ser uma pessoa de bem. Então, para que a gente possa compreender o amor, é necessário que a gente ame. É necessário que a gente comece a colocar em prática aquilo que a gente aprende, vivenciar, né? Então, isso é o que caracteriza realmente o homem de bem. Então, a partir do momento da prática constante, do exercício constante, perseverando, é que a gente vai estar buscando essa melhora. Sempre, né? Para todos nós. A gente não vai virar à noite. Chico Xavier mesmo ele coloca, a gente está aqui como ser humano, então vamos tentar viver humanamente, né? Humanamente, mas é como se diz, muitas vezes nós, na nossa condição, vivemos mais como animais do que como humanos, sempre vivendo através dos próprios instintos, fazendo exatamente o que os instintos querem. E não, na verdade, a gente precisa doutrinar esses instintos, né? Dominar essas vontades, ter o controle sobre elas, para que elas não venham nos escravizar. E quantas pessoas hoje não sofrem pelos próprios vícios, né? Sendo escravas. Então, a gente pode sofrer de tudo, mas que a gente tenha um controle da situação, um controle de nós mesmos. Porque quando Jesus ele veio trazer a salvação, não veio salvar a gente do mundo, veio salvar a gente de nós mesmos, do nosso preconceito, do nosso orgulho, das nossas vaidades. E é isso que traz o progresso para todos nós. Tá? Então, gente, está dando a hora, então não vou ficar estendendo muito também, porque eu sei que realmente assim, a gente acaba masticando um pouquinho, né? Mas a intenção do Evangelho, na verdade, é isso. Sempre trazer esclarecimento, sempre trazer entendimento, mostrando para todos nós simplesmente por que nós estamos sofrendo, por que das nossas lutas, não colocar um peso maior. Então, quando a gente passa a compreender que aquilo que você está provando é amargo, às vezes traz uma revolta para nós. Nossa, meu serviço é difícil, nossa, eu convivo com pessoas complicadas, nossa, minha família é tão difícil. Mas quando a gente entende que é para o nosso próprio bem, ou seja, quando você entende que o remédio é amargo, mas é porque para te fazer o melhor para você, a gente acaba sentindo consolo dessa forma. A gente acaba não se revoltando por isso. Então a gente acaba aceitando as lutas com resignação. E isso é importante, porque Jesus também ele exemplificou isso, né? São Francisco de Assis, que sempre foi uma pessoa de bem, não deixou de passar pelas lutas, não deixou de passar pelos sofrimentos, né? Então, veja o que ele exemplificou. E é isso que os Espíritos dizem. Aqueles que mais compreendem o Evangelho são os homens de bem. E esses nós consideramos como santos. E assim, como São Francisco de Assis, foi aquele que compreendeu tão bem que ele refletia a própria imagem de Jesus, né? É aquele que auscultava o coração de Jesus pela sua simplicidade, pela sua humildade. Então, na verdade, você vê que era uma pessoa que era totalmente desarmada. A única arma que ele tinha era sempre que o amor pelos outros, pelos irmãos, pelas pessoas, né? Mas isso, vamos dizer assim, ainda é simplesmente um modelo para todos nós. Então hoje, a proposta é essa, a gente simplesmente, o que a gente pode fazer para se melhorar, né? O que a gente pode fazer? Questionando muitas vezes realmente as intenções que a gente traz dentro de nós. Qual é a intenção que nós temos? A intenção é de pagar as minhas contas ou de querer ser melhor que as outras pessoas?
né? Qual o sentimento que está prevalecendo? Eu quero me vestir bem ou quero me vestir para vestir melhor do que o outro? Né? Eu quero ganhar isso porque isso me faz bem ou para poder ser melhor do que o outro? Porque exatamente esse sentimento de orgulho, o orgulho de querer ser melhor do que os outros, é que muitas vezes traz para todos nós aquelas manchas do nosso perispírito. É o sentimento que muitas vezes de inferioridade, né? E muitas vezes quando a gente se julga melhor do que as outras pessoas e alguém nos diz que nós somos piores do que os outros, a gente vai acabar se ofendendo por isso, né? Então, se conhecendo, a gente acaba sofrendo menos com as situações, tá? Então, a gente vai terminar agora e caso vocês quiserem fazer algum comentário, se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre a lição, eles vieram lá de Raticar, lá da Berlegorete. Quando você falou da enfermeira, você falou 1861 ou 1900? Não, em 1810, ela nasceu em 1810, a guerra começou em 1851 e terminou em 1856. Ela desencarnou em 1910. Foi isso aqui. Na verdade, assim, dizem, algumas pessoas dizem que na verdade Florence Nightingale é a reencarnação, na verdade, de uma grande missionária aqui do Japão, e famosa, só que ela está nos Estados Unidos. Dizem, né? Agora, comprovar não dá. A gente sabe que existe o espiritismo, sabe que existe a reencarnação. Os indícios são muitos, né? Que realmente demonstram que realmente a reencarnação existe. Agora, falar assim, provar que a reencarnação existe, isso daí é impossível. Eu teria que fazer uma pessoa morrer e nascer várias vezes. E a gente não existe um laboratório para isso, né? Se ela vai nascer, a gente não sabe onde vai nascer. Então, é como diz Jesus, o Espírito solta onde quer que vai, então a gente não sabe. Então, não dá. Mas os indícios mostram, as memórias, lembranças, regressões, né? Que hoje vários especialistas fazem, demonstra realmente, confirma realmente mesmo as vidas de outras pessoas, né? Assim como o seu passado confirma muitas vezes com as virtudes das quais ela tem. Então, acaba coincidindo realmente muitas coisas. Isso faz parte da lógica, da razão, né? Então, assim, os espíritos também nos ensinam, tá? E, no entanto, esses dados hoje estão sendo muito mostrados para as próprias igrejas também. Tá? Mas essa foi só um exemplo, né, para a gente mostrar realmente as pessoas que realmente têm realmente feito pelo mundo, né? Exemplificando realmente o Evangelho de alguma forma. Tá? Tudo bem? Já? Bem, gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tiver alguma dúvida, comentar, desculpa se eu falei, né? Eu gosto demais, realmente a lição é um pouquinho complicada hoje, né? Mas, é possível que a gente vai tentar colocar de uma forma mais fácil. Sei. Tá bom. Tudo bem? Fechou? Então vamos fazer uma oração. Aí a gente vai terminar agora, quer dizer, a gente vai fazer as orações e a gente vai dar, uns 10 minutinhos, a gente vai dar isso aos passos, na verdade, né? O passo aqui é uma transfusão de energias, né? Porque todo tratamento não importa se é o seu espírito, não importa se é uma igreja, os espíritos estão atuando da mesma forma, sempre atuando, né? Ajudando, auxiliando as pessoas. Então, os médicos vão estar ajudando, vão estar fazendo os passos, na verdade, que seria uma transfusão, uma oração individual para cada pessoa. Nós vamos fazer uma oração coletiva, mas depois é uma oração individual que as pessoas vão estar fazendo, né? Auxiliando. Então, naquele momento, se você vê tem um familiar, um parente que está precisando de ajuda também, pense nessas pessoas e se possam estar auxiliando elas também, de alguma forma. E existem os tratamentos, né, que são feitos aqui nessa casa. Então, o que acontece? Tem os espíritos, tem o tratamento que a pessoa pode estar fazendo uma limpeza na sua aura, que nós estamos falando ali há pouco, né? Então, vamos supor assim, às vezes a gente está sentindo algumas perturbações, a gente está com dificuldade de concentração, então às vezes a gente está tendo assim, alguns desconfortos dentro de casa, no trabalho, alguma coisa. Então quer dizer, os espíritos estão ali para poder estar auxiliando, mas como se diz, quem foi auxiliado por Jesus? Somente quem buscou a Ele, né? Então os espíritos também, eles têm essa ética, eles também não vão ajudar. Vai ajudar as pessoas que não procuram, porque senão eu interferir na vida de uma pessoa seria já uma impertinência, né? Os espíritos não, trabalham sempre na boa conduta, no respeito das pessoas. Então, quer dizer, através das orações é que a gente pode buscar o concurso deles, sempre de Deus, Jesus,
E através dos Espíritos são quem? São os emissários. São aqueles que realmente vêm. Ó, a gente levou no pensamento a Deus e a gente vai estar recebendo um auxílio. Agora, é preciso que a gente também estenda a mão para eles também. Ou seja, você quer uma melhora? Porque muitas vezes é isso. Eu quero melhorar, né? Aí o Espírito fala, você gostaria de melhorar? Gostaria. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes, para você melhorar, você precisa abrir mão desse sentimento aqui. Porque esse sentimento é o que te está trazendo mal. Mas eu estou sofrendo um problema de úlcera. Pois é, a úlcera é o quê? Porque você vai cristalizando tanta mágoa, tanto ódio, que a doença manifestou no teu corpo. Mas você tem tempo para poder se curar. Então agora, para você curar desta úlcera, você vai ter que abrir mão desse sentimento, porque é esse sentimento que está te fazendo mal. Você consegue perdoar? Não, perdoar não quero. Então não tem como te ajudar. E sem falar, então eu não tenho merecimento? Merecimento você tem, mas basta você querer. Porque Jesus mesmo diz que te cura é a tua fé, e às vezes é isso. Então a gente precisa o quê? Para amar, a gente precisa perdoar. Então precisa sempre ter essa renúncia. Para a gente se renovar, a gente precisa abrir mão daquilo que é velho. Porque se eu faço a mesma coisa que eu faço hoje, eu faço amanhã, eu vou continuar desejando feliz ano novo só de boca para as pessoas. Eu vou continuar sempre vivendo o ano velho, porque eu nunca faço nada de novo. Então renovar é isso, é sempre abrir mão de hábitos que algumas vezes fazem muito mal. Né? Abandonar aquilo que realmente é velho. Então, o tratamento consiste nisso. E a gente está fazendo as orações, são orações bem simples, tá? E a gente vai estar fazendo uma vez em casa, né, uma noite, antes de dormir, a gente faz uma oração. A gente já tá, as orações estão aqui, tá? E a gente simplesmente, depois que fez as orações, a gente vai distribuir água fluidificada, a água está ali em cima, você coloca seu nome, seu endereço, né? E toma um pouquinho de cada vez que você vai fazer. Quando a água chegar naquela metade, você pode complementar com outra água natural também. Não gelada, tá? Nem chá. Sempre água natural. E aí vai fazendo parte do tratamento. Aí a gente pergunta para os espíritos, mas por que vocês querem a água para as pessoas no tratamento? Ele fala, porque a água é fluidificada. Então ela tem uns recursos da natureza que os espíritos colhem, que auxiliam os seres espirituais, aqueles fluidos benéficos, que vão trazer a melhora para a pessoa. Então, quer dizer, como o corpo ele é 70% água, na verdade, quando você toma água, então essa água ela vai irradiar todo o seu corpo. Então, todo esse fluido benéfico ele vai estar auxiliando o seu organismo. E é por isso que o tratamento das casas espíritas são feitos com água fluidificada. E é desta forma, né? Então, para quem quiser fazer, não é obrigatório, tá? Existe essa opção. Então, faz durante o mês. A pessoa, todos os dias, faz essa leitura antes de dormir, tá? Uma recomendação muito importante de um benfeitor espiritual é isso. Já que a gente está buscando as orações, evitemos fazer comentários infelizes sobre o país, sobre as pessoas, sobre o nosso trabalho. Cultivemos atitudes boas, bons pensamentos, para que a gente tenha mais eficácia nos nossos tratamentos, tá? Então, os tratamentos estão aqui, acho que vocês saíram que vai ficar aqui, aí ele pode estar explicando melhor para vocês também. Quem quiser fazer, tá? Vocês podem estar fazendo naturalmente. Isso de alguma forma pode estar ajudando vocês. Tá? Existem outros tratamentos também, mas aí vocês conversam com eles, caso vocês quiserem fazer, tá bom? Então vamos fazer uma oração para a gente terminar, tá? As pessoas quiserem fazer nesse tempinho de 10 minutos, elas podem estar colocando já água lá dentro. Tá. Então terminou aqui. Vocês já podem, quiser colocar água lá dentro, tá? Lá dentro do livro, você já deixa ela estampada, só coloca o nome, o endereço, ele já está os adesivos certinho, pode estar colocando lá dentro, tá? Então, aí depois que o pessoal tomou o passe, se vocês quiserem almoçar, acho que tem um refeitório aqui do lado também, vocês podem ficar à vontade, né? Aí o pessoal vai estar na cozinha lá, tá ajudando. Tá bom? Hoje é Costela com mandioca. Então, vou fazer uma costela com mandioca, tá? Vocês aproveitem que é raro isso, tá? Muito raro. Um arroz com feijão, né? Mas tudo bem, tá? Então vamos melhorar nossos pensamentos, tá? Vamos concentrar também nos nossos familiares, nos nossos entes queridos, para que eles possam estar sempre presentes também nos nossos pensamentos. Mestre Jesus, rogamos assim pelo teu auxílio, pelo teu amparo. Dai-nos aos nossos corações a luz da tua amor, a luz da tua bondade.
preenchendo assim o vazio de nossa alma. Traduza aos nossos corações o sentimento de fraternidade, de humildade, permitindo sempre que os vossos emissários possam trazer a todos nós o discernimento necessário na compreensão de vossas santas leis. Perdoe-nos pelas nossas faltas, perdoe aos nossos devedores e fortalece em nós a luz do teu perdão, para que encontremos também perdão para com os nossos irmãos. Auxilia todos nós nos bons caminhos e permita-nos igualmente rogar sempre pelo auxílio de nossa querida Mãe Santíssima, nossa Mãe abençoada, que possa se interceder pelos nossos irmãos desencarnados, por todos aqueles que também trazemos em nossos corações os nossos pensamentos. Que a luz da tua bondade, a luz da tua misericórdia, alcance o coração de todos os nossos familiares, de nossos entes queridos, nossos companheiros, em nossos trabalhos, em nossos lares. Fazer de nós, hoje, sempre um instrumento da vossa luz divina, permitindo sempre a tua presença, a tua bênção em nossos lares, em nossos pensamentos, em nossas orações. Com a tua graça divina, Pai. Graças a Deus. Então a gente vai estar fazendo, isso fica à vontade. Mas se vocês quiserem já preenchendo, tá? Essa ajuda.